Olá pessoal, vamos dar então continuidade ao nosso assunto aí de derivada. No último vídeo eu comentei sobre a definição da derivada, né? Como é que ela é definida aí através do limite, qual é a sua interpretação geométrica, a gente falou também, né? E quando a derivada da função existe e a gente aplica ela num ponto, né, do seu domínio, o resultado significa a inclinação da reta tangente que passa por aquele ponto e é tangente ao gráfico da função original. Isso? Então a gente tem a interpretação geométrica. Até agora, quando a gente foi calcular a derivada de uma função, sempre fizemos conta com a definição, porque era só isso que a gente tinha, né? Porém, o nosso objetivo não é ficar usando a definição o tempo todo, ou seja, ficar calculando um limite para calcular a derivada de uma função. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai passar ou vai criar uma tabela de derivadas, que vão ser regras para calcular derivadas, porque as funções que a gente vai ter na tabela são funções que a gente já sabe que ela tem derivada. Consequentemente, a gente vai ter a regra para calcular a sua derivada e vai fugir de ficar calculando um limite. Beleza? Bom, então o que a gente vai ver nessa aula? Regras de derivação, né? Então vamos começar a criar aí, ou começar a passar pelas regras de derivação. Derivada da função composta, que é chamada também regra da cadeia, ok? Derivada de funções elementares, são aquelas derivadas de função logarítmica, exponenciais, trigonométricas também, a gente vai ver as trigonométricas. Então a gente vai passar aí por todas essas derivadas, criando uma tabela, e aí a gente vai fugir de ficar calculando derivada pelo limite, ou seja, pela definição, tá? Eu não vou ficar demonstrando as regras, acho que esse não é o foco, porém eu vou dar ideia de como chegou-se naquela determinada regra, beleza? Então vamos lá. Função mais simples, né? Função constante. Se eu tenho uma função constante, a sua derivada é zero, sempre. Essa é fácil, tá? Essa aqui dá para ver facilmente, só para lembrar, ó, a derivada. Limite Δx tendendo a zero, f de x mais Δx, menos f de x sobre Δx. É isso? Isso aqui é a derivada. Ok? Se a minha função é a função constante, então se f de x é uma constante, o que acontece com a derivada? Simples, né? F' de x é o limite, Δx tendendo a zero. F de x mais Δx é c, menos c sobre Δx. Então é zero sobre Δx, e esse limite é zero, independente do valor de x. Tá? Então, derivada da função constante, sempre zero. Segunda, que a gente vai usar bastante, né? Segunda proposição é a regra da potência. Ou seja, se eu tenho x elevado a n, n é um número inteiro positivo, a regra diz o seguinte: você desce a potência e fica x elevado a n menos 1. Tá? A demonstração desta regra aqui é baseado na definição e também usando o binômio de Newton, tá? Para abrir a potência aqui, que iria aparecer um x mais Δx elevado a n, né? Então daí usa o binômio de Newton e consegue expandir aí para calcular a derivada, tá? Aí chega nessa regra. Beleza? Vamos lá, vamos aplicar as regras aí, né? O que a gente faz então? Bom, se eu quero calcular a derivada de x na quinta, simples. Quem é a derivada? F' de x, desce o 5, essa é a função derivada. 5x na quarta. Se a minha função f de x é x, ou seja, aqui tem o 1, né? Quem é a derivada? F' de x é 1 vezes x na zero. X na zero é 1, então é a constante 1. Ou seja, a derivada da identidade é a constante 1, tá bom? E aqui na x na décima, vai ficar 10 x na nona. Tranquilo, né? Então só aplicando a regra da potência. Na verdade, gente, essa regra da potência que aqui está feito, está falando que vale para valores inteiros, ela pode ser
estendida para expoentes racionais, tá? Ou seja, para expoentes fracionários. Então é a próxima proposição. Ó. Você pode aplicar ainda a regra da potência quando alfa é um número racional. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho lá f de x é x elevado a 3 meios, eu ainda posso usar a regra da potência. A derivada é 3 meios de x elevado a 3 meios menos 1. Ou seja, 3 meios, 3 meios menos 1 é 3 meios menos 2 meios, né? Então isso aqui dá 1 meio. Você vai escrever como raiz, né? Isso é 3 meios raiz de x, tá? Ok? Se eu tiver aqui f de x igual a 1 sobre x na quinta, escreve como x na menos 5. Também posso aplicar a regra da potência. Então, a derivada dessa aqui é menos 5x menos 5 menos 1. Então, fica na menos 6. Ou, se quiser escrever assim, sobre x. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que a gente viu até agora? Regra da potência e derivada da função constante. Só isso, tá? Vamos seguir aí. Mais uma proposição. Se eu tenho uma constante vezes uma função e eu quero calcular a derivada, a constante fica parada e você deriva a função. Essa também é fácil de ver, essa regra, tá? Que a constante fica parada e você deriva só a função. Por quê? Porque a definição de derivada, ela vem de um limite. Então eu posso colocar a constante em evidência e tirar ela do limite, né? Sempre lembrando, ó, derivada é essa definição, limite Δx tendendo a zero, f de x mais Δx menos f de x sobre Δx. Então a constante iria ficar em evidência aqui, aqui sai do limite e fica a definição só da derivada da função, tá? Por isso que eu posso então deixar a constante parada. Então sei lá, se eu quero derivar f de x é 4x ao cubo. Quem é a derivada? 4 fica parado e eu derivo x ao cubo. Então desce o 3 ao quadrado. Ou seja, isso é 12x ao quadrado. Tudo bem? Tranquilo também, né? Aqui, 8x ao quadrado. Quem é a derivada? Desce o 2, vai multiplicar pelo 8, que vai ficar parado, então vai ficar 16x. E aqui, desce o 7 menos 14z à sexta. Beleza? Regra da soma, ou seja, se você tem duas funções e você quer derivar, de novo, como a derivada de uma função é o limite e o limite abre para a soma, consequentemente, eu consigo dizer que a derivada da soma é a soma das derivadas. Então, toda vez que eu quero derivar uma função, que é uma soma de funções, olha lá, f de x é 3x quarta mais 8x mais 5. Quem é a derivada? Eu vou derivar termo a termo, que é uma soma. Então, desce o 4, 12x ao cubo, mais derivada do 8x, o 8 fica parado, derivada de x é 1. Então, fica 8, derivada do 5 é 0. Então, acabou aqui. Ó. Essa é a derivada da função. Tá? Então, derivada da soma, soma das derivadas. Então, 12x ao cubo mais 8. Próxima regra, derivada do produto. Aqui já tem que tomar cuidado, tá? Por que aqui tem que tomar cuidado, gente? Por causa do seguinte, ó. A regra do produto, se eu pensar que essa aqui é um produto de duas funções, quando eu vou aplicar f de x mais Δx, a derivada, porque eu tenho assim, ó, nem tá ali, ó, a função h de x é o produto de duas funções. A gente torce, né, ou a gente esperaria, era intuitivo pensar que a derivada seria isso, né? Porém, isso aqui
não vale, tá? Isso aqui não vale. A derivada do produto tem uma regra um pouco diferente aí. Você faz o seguinte, tem um produto de duas funções, você mantém a primeira e deriva a segunda, soma com o contrário, derivando a primeira e a segunda se mantém. Ou tanto faz, tá? Tanto faz essa ordem, porque é uma soma, ok? Eu normalmente faço o seguinte, derivo a primeira, mantenho a segunda, mais, mantenho a segunda e derivo a primeira, vice-versa, beleza? O que você tem que lembrar é que na derivada do produto, você precisa derivar uma, multiplicar pela outra sem derivar, mais, e aí faz o contrário, tá? Regra do produto. Esta regra aqui dá para ser demonstrada através da definição, porém tem que fazer umas jogadinhas ali no cálculo do limite, tá? Então vamos aplicar essa regra aí. Olha só, nossa função h de x é 2x ao cubo menos 1 vezes x à quarta mais x ao quadrado. Primeira coisa que vem à cabeça é, professor, mas eu não posso distribuir isso aqui e transformar tudo isso aqui numa soma e aí derivar a soma? Pode, sem problemas. A questão é que daqui a pouco vai começar a aparecer estes produtos, por exemplo, com potências aqui fora. Sei lá, uma potência 10 aqui. E aí, você vai conseguir distribuir? Como é que você vai abrir uma potência 10? Então aí a gente vai ter que usar a regra do produto combinado com outras regras, tá? Então vamos aplicar, calcular a derivada aqui aplicando a regra do produto. Quem faz o nosso papel de f ali, ó? A nossa f. A nossa f é o 2x ao cubo menos 1. E a nossa g, lá no produto, x à quarta mais x ao quadrado. A gente vai precisar das derivadas, não vai? Porque a regra do produto precisa das derivadas. Então deriva f. Desce o 3, vai ficar 6x ao quadrado, derivada do 1 é 0. Deriva g. Desce o 4, 4x ao cubo, mais desce o 2, 2x. Ok? Agora aplica a regra. Então, quem é a derivada da h? Eu mantenho a primeira, multiplico pela derivada da segunda. Então, fica lá o 2x ao cubo menos 1, vezes a derivada da g, que é 4x ao cubo mais 2x, mais, derivo a f, então fica o 6x ao quadrado, vezes a g sem derivar, da quarta mais x ao quadrado. Pronto. Preciso distribuir e ajeitar? Fica a critério de vocês. O que eu quero? Que vocês saibam derivar e que aqui não tenha mais nada para derivar. Observe que aqui já está tudo derivado, já está aplicado a regra, acabou. A única questão é, preciso reorganizar, distribuir? Fica a critério de vocês. Na hora de resolver exercícios no livro, provavelmente os gabaritos do livro tenham manipulações, tá? Mas eu não cobro isso em prova, que vocês façam as manipulações. O que eu quero é que vocês saibam calcular as derivadas, beleza? Então aí ficou a derivada. Ó. Quociente. Também o quociente tem que tomar um certo cuidado, porque derivada de uma divisão não é derivar em cima e derivar embaixo. A regra é um pouquinho mais feia do que a do produto ainda, tá? Quando a gente vai derivar um quociente, a gente faz o seguinte. Agora toma cuidado, porque aqui tem um menos. Então tem que manter essa ordem, ok? O que a gente faz? Deriva a de cima, multiplica pela de baixo sem derivar, menos, faz o contrário, mantém a de baixo, mantém a de cima, deriva de baixo. Tudo isso dividido pela de baixo ao quadrado, ok? Então aqui, lembra que sempre no denominador tem quem está embaixo ao quadrado, e tomem cuidado com esse sinal aqui. Ó. Então essa ordem aqui importa, senão vai errar a derivada. Tá? Vamos lá. h de x é 2x quarta menos 3 sobre x ao quadrado menos x mais 3. Aqui, ó,
está fazendo o papel da nossa f e essa aqui está fazendo o papel da nossa g. Na regra, a gente vai precisar das derivadas, não vai? Então vamos derivar elas separadamente. F' de x, deriva de cima. Desce o 4, então vai ficar 8x ao cubo. Derivada do 3 é 0. Deriva g. Derivada de baixo, desce o 2, 2x, menos. Deriva o 5x, 5 fica parado. Derivada de x é 1, então fica menos 5. E a derivada do 3 é 0. Pronto, já tenho todas as ferramentas. Agora é só aplicar a regra. Então a derivada da h vai ser, o que a gente faz? Olha a ordem. Derivada da f, 8x ao cubo, vezes a g sem derivar. A g sem derivar está aqui, é o denominador. X ao quadrado menos mais 3. Cuidado com os parênteses, porque o 8x ao cubo está multiplicando todo mundo. Menos, agora, mantenham a primeira sem derivar. Então pega lá o 2x quarta menos 3, que é a f. Multiplica pela de baixo, derivada. Então aqui está g, 2x menos 5 sobre a de baixo, sem derivar, e elevado ao quadrado. 3. Tudo isso ao quadrado. Pronto, não tem mais nada para derivar, não precisa manipular, se não quiser. E temos aí então a derivada da h. Tranquilo, tudo bem? Aqui está feito, tá? O passo a passo, ó. Quem era a nossa f, quem era a derivada, tá? Beleza? Então, o que a gente viu até agora? Quais são as propriedades básicas? Que a primeira coisa que a gente vai fazer sempre é identificar essas propriedades básicas. Se a função é constante, a sua derivada é zero. Se você tem uma função que é uma potência, x elevado a alfa, x alfa menos 1. Essa é a regra. São as propriedades básicas, hein? Constante vezes uma função, você tem que a derivada é a constante fica parada e você deriva só a função. Derivada da soma é a soma das derivadas. Derivada do produto respeita esta regra. E a derivada do quociente, ó, quando eu tenho uma divisão, esta é a regra da derivada da divisão. Então, isso que a gente viu até agora são as propriedades básicas, são as regras básicas de derivadas, tá? Que a gente vai sempre procurar identificar quais são as funções para daí aplicar as regras, beleza? Ok. Agora um assunto que vai melhorar a nossa tabela, vai expandir nosso leque de regras, porém ela vai entrar dentro das outras regras. Isso causa um pouco de dúvida, geralmente, dos alunos, tá? Que é a chamada regra da cadeia, ou seja, a derivada de uma função composta, tá? Então, olha só a proposição. Y é uma função de u e u é uma função de x. Aí eu faço a composta, ó. Y, então, vai depender de x e ela é a composta g aplicado em f de x. Um exemplo simples de uma composta. Sei lá, y de x igual a x mais 3 a oitava. Olha aqui, essa aqui faz o papel da f e a função g seria g de u à oitava. E a f de x seria x mais 3. Quando eu jogo a f dentro aqui da u, né, você tem o quê? X mais 3 à oitava. Então aqui estaria um exemplo de uma composta. E eu quero saber como derivar isso aqui, tá? Como derivar isso aqui, ou seja, como derivar essa função composta aqui. Eu não estou dizendo que g é uma função que depende de u. Vou até usar essa notação aqui, ó, de derivada. Derivada de y é em relação a x. O que a gente faz? Aqui, ó, vem de fora para dentro. Eu derivo a g em relação a quem? Em relação à sua variável, em relação a u. E aplico na f de x. Tá? E multiplico depois, aí eu derivo a de dentro, pela derivada da f em relação a x. Então, essa é a chamada regra da cadeia, ok? Ou seja,
é a derivada de uma função composta, tá? Aqui tem essa escrita ou aqui essa escrita, tá? Tanto faz a maneira de escrever. Talvez nos exemplos fique até mais fácil de aplicar essa regra da cadeia do que de escrever ela de modo genérico como está aqui, beleza? Vamos fazer exemplos aí para facilitar aí o entendimento. Lembrando sempre, regra da cadeia, como é uma composta, a gente vai derivando de fora para dentro, tá? Vamos lá. Olha só, a minha f de x é x ao quadrado mais o x mais 2 elevado à sétima, tá? Eu preciso identificar, inicialmente ainda, vamos identificar como que eu criei essa composta. Eu não peguei essa função aqui, ó, vou escrever aqui uma g de x. A minha g de x, x ao quadrado mais 5x mais 2. E eu vou chamar aqui de uma h de outra variável, tá? De u, como sendo u à sétima. O que eu fiz para criar essa função f? Eu joguei a g dentro da h, não foi isso? Então a minha fx é essa composta aqui, ó. É h aplicado em g de x. Beleza? Então tá bom. Mas, como é que eu vou derivar então? F' de x, regra da cadeia, é a derivada da h em relação à sua variável. Aí eu vou aplicar ela na g de x, vezes a derivada de quem está dentro. Essa é a regra da cadeia. Como é que fica isso? Olha só, como é que eu derivo a h? Derivada da h em relação à sua variável u. É 7u à sexta. Eu vou precisar da derivada da g, não vou? Então já vou derivar aqui, ó. Derivada da g é 2x mais 5, né? Ó, desce o 2, regra da potência, e derivada de 5x é 5, derivada do 2 é 0. Pronto. Usamos regra da potência. Beleza. Agora vamos então substituir aqui, ó. A derivada da h não é 7u à sexta, só que eu não preciso aplicar ela na g, então eu vou trocar o u por quem? Pela derivada, ó. Desculpa, pela g. Não é isso? Então vai ficar lá 7 vezes o u é o x ao quadrado, que eu vou aplicar na g, x ao quadrado, mais o x mais 2. Essa aqui é a minha g. Isso tudo elevado à sexta, vezes a derivada da g. Quem é a derivada da g? 2x mais 5. Parênteses, porque está multiplicando todo mundo. Então aqui está a minha g' de x. Tá vendo como a gente aplicou a regra da composta? Depois que a coisa ficar mais prática, gente, fica mais fácil. Por quê? Lembra sempre o seguinte: função elevado à sétima. Regra da cadeia. O que eu faço? Desço 7, repito a função. Olha lá, desço 7, repito a função, elevado à sexta. Então, essa é a regra da potência, vezes a derivada de quem está dentro. Então, vezes a derivada de quem está dentro, 2x menos 1. Quando a gente derivava só essa, vamos supor que eu tivesse só com essa função aqui, ó. Sei lá, a função k de x era x à quinta. Quando a gente deriva isso aqui, por trás a gente tem a regra da cadeia sempre. Por quê? Deriva 5x na quarta, ó, desce a potência, x repete a função elevado à quarta, vezes a derivada dessa função que está dentro. Pensa que aqui eu tivesse um parênteses, aqui, ó, a derivada de quem está dentro. Mas quem está dentro? Não é só o x? Quem é a derivada do x? Não é 1? Então, por isso que fica só o x na quarta. Então, para não errar, para não esquecer, sempre apliquem a regra da cadeia. E regra da cadeia você vai aplicando as regras de derivação de fora para dentro. Tudo bem? Aqui está feito também, tá? Com os detalhes. Ó, vamos fazer mais uma. Y é este produto.
Por que eu estou dizendo este produto? Primeira coisa, a regra da cadeia vai ser utilizada dentro das outras regras. Então, a primeira coisa é identificar. Olha, a função y é um produto de duas funções. Então, eu vou usar a regra do produto. Então, eu vou escrever y assim, ó. A y de x é o produto de uma f de x com uma g de x. Tá bom? Quem é a nossa f de x? Quem é a nossa f de x? 3x ao quadrado mais 1 ao cubo. Quem é a nossa g de x? X menos x ao quadrado. Pronto. Já tenho as duas funções. Eu não quero derivar a y em relação a x? Como é que fica a derivada? Olha lá. Deriva a primeira, repete a segunda sem derivar, regra do produto, né? Mais, repete a primeira sem derivar e deriva a segunda. Essa é a regra. Então, quem eu preciso? A g eu tenho. A f eu tenho. A f' eu preciso encontrar e a g' eu preciso encontrar. Então, a gente vai derivar essas funções para depois substituir aqui. Aqui eu tenho uma composta. Então, aqui vai aparecer a regra da cadeia. Então, vai lá. F' de x, desce o 3, 3. Vamos lá, só para lembrar. Função elevada ao cubo, desce o 3. Função elevado a 3 menos 1, que é 2. 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes a derivada de quem está dentro. Derivada de quem está dentro, 6x, né? Desce o 2, 6x na primeira, derivada do 1 é 0. Então, vezes 6x. Acabou aqui, tá? Derivada da g, mesma ideia. Desce o 2, repete a função elevada a 2 menos 1. Bora para dentro, hein? Elevado a 2 menos 1, que é 1, vezes a derivada de quem está dentro. Derivada de x, 1, menos derivada de x ao quadrado, 2x, desce o 2. Pronto, já tenho todo mundo. Agora é só substituir aqui, ó. Então, a y' vai ser derivada da f, está aqui, 3 vezes 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado vezes 6x, vezes a g sem derivar, então x menos x ao quadrado, mais f sem derivar, 3x ao quadrado mais 1 ao cubo, é a f sem derivar, derivada da g. Derivada da g está aqui, ó. 2 vezes menos x ao quadrado vezes menos 2. Pronto, não precisa manipular, não precisa fazer nada. Acabou. Derivou todo mundo, aplicou as regras que tinha para aplicar, não tem mais ninguém para derivar, então acabou. Tá bom? Só para a gente conferir. Aqui, 3x ao quadrado mais 1 ao cubo. Por que ao cubo? Eu escrevi 3x ao quadrado mais 1. Ah tá, aqui está ao contrário, né? 3x ao quadrado mais 1 ao cubo, vezes 2, x menos x ao quadrado, 1 menos 2x, mais 3x ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes o 6x, vezes x menos x ao quadrado, tá? Aqui está reorganizado, tá, gente? Mas não precisa fazer isso, beleza? E o último exemplo, então, para a gente finalizar esse primeiro vídeo, agora é um quociente. Regra do quociente está aqui, então, primeira coisa, identificar como é a função. A função é um quociente. A regra da cadeia vai aparecer dentro da regra do quociente, tá? Vai lá, ó. Y de x é um quociente. F, ali eu vou colocar U sobre V, tá? U de x sobre V de x. Só porque a regra aqui está em U e V, tá bom? O que eu preciso na regra do quociente? Ó, eu preciso da derivada da U e preciso da derivada da V. Quem é minha U no meu problema?
A u de x é a de cima, x mais 1. Quem é minha v? Meu problema. X ao quadrado menos 3. Não é a raiz? Então eu vou levar a meio. É essa a regra que eu vou usar, a regra da potência. Ok? Vou precisar da derivada. Quem é a derivada da u? Derivada de x é 1, derivada de 1 é 0. Então aqui é 1. Derivada da v. Agora aqui vai aparecer a regra da cadeia. Desce o meio. Repete a função elevado a meio menos 1. É isso? Vezes a derivada de quem está dentro. Quem é a derivada de dentro? Desce o 2, 2x, e a derivada do 3 é 0. Então aqui ficou meio, x ao quadrado menos 3, meio menos 1 é menos meio, vezes o 2x. Tá? Se aqui quiser simplificar ainda, quiser jogar para baixo, eu tenho x sobre, isso aqui vem para o denominador, então fica assim, ó, raiz x ao quadrado menos 3. Tá? Que é a raiz, né? E aí com o sinal negativo vem para o denominador. Então tá bom. Então quem é a minha derivada? Agora é só aplicar essa regra aqui, ó. Pega v, x ao quadrado menos 3, elevado a meio, essa é a v, vezes a derivada da u é 1, menos, repete a u, x mais 1, vezes derivada da v está aqui, x sobre raiz x ao quadrado menos 3, tudo isso sobre a de baixo ao quadrado. A de baixo tem uma raiz. Quando você levar ao quadrado, some a raiz. Não tem derivada, não tem nada. Então fica só x ao quadrado menos 3. E acabou. Beleza? Yes. Mais um. Mais um, tá? Que é a u. Beleza?